dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e estamos de volta com mais um Degustando Séries. Um Degustando Séries sobre a série Obi-Wan Kenobi. Hoje para falarmos sobre a parte 4, né, o quarto episódio dessa série. Estou aqui, claro que na companhia dele, Josimar Carlos. Olá, tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa jornada aí por Star Wars. Boa, bora continuar. E hoje é isso, né? Hoje é eu e o Josimar. Você que está nos ouvindo aí toda semana sentiu a falta da Alicia. Hoje ela não conseguiu participar com a gente, mas se tudo der certo, semana que vem estará de volta aqui para engrandecer o nosso debate, certo? Então, meus queridos, bora lá para o primeiro bloco sem spoilers. Degustando Séries. Hello there. Então bora falar desse quarto episódio, né, dessa parte 4 da minissérie de Obi-Wan Kenobi. Cara, Josimar, o que achou desse quarto episódio? A série tá numa crescente ou não? É o teu episódio favorito? Não é? Nos fale um pouquinho sobre a tua experiência a assistir esse episódio. Cara, vou começar dizendo, se é o favorito eu não sei, que eu vou confessar, assim, nos 4 episódios que estão agora, eu tô gostando dos 4 na mesma quantidade, assim. Claro que às vezes você gosta um mais do que o outro, mas eu não tenho favorito, realmente eu não tenho. Eu também. Porque ele tem uma crescente muito forte, mas ao mesmo tempo eles continuam traçando a mesma linha, né? Eles evoluem, né, com várias referências, com várias tramas, a narrativa que eles querem, mas acho que a linha de pensamento, vamos fazer Kenobi para traçar esses pontos aqui. Os 4 episódios eles traçam a mesma linha. Então acho que eles se equiparam nesse sentido aí. Mas eles crescem porque, cara, você vai ficando cada vez mais empolgado porque tá acontecendo e vai te preparando pro clímax, né? A gente só tem 2 episódios. A gente falou que é uma minissérie, ela não vai ter uma continuação. Ela pode ter uma série derivada, ou ela pode ter uma ligação com uma outra série do Star Wars, ou até mesmo um filme, não sei como é que eles vão fazer isso. Mas a gente sabe que não vai ter Obi-Wan Kenobi temporada 2. É uma minissérie fechada com 6 partes. E a gente tá aqui falando pra vocês da antepenúltima. E lá no spoiler a gente fala, mas tudo aquilo que a Alicia falou do sentimento que essa série tá trazendo em relação a várias coisas de Star Wars, como por exemplo a trilogia que a gente considera como a clássica, né, que é a primeira trilogia que na verdade fez com que as pessoas conhecessem Star Wars lá da década de 70 e 80. Nesse episódio aqui, você tem muita coisa de Uma Nova Esperança. Você tem pequenas coisas ali que são reconstruídas de Uma Nova Esperança, são tipo o espelho de cenas que você viu lá. Eu acho isso sensacional. Ao mesmo tempo ligando com o universo estendido, né? Tem algumas coisas da animação que estão presentes aqui também, assim como nos episódios anteriores. E no spoiler a gente fala, mas eu vou te contar. A gente elogia a Leia criança desde o primeiro podcast. Mas, assim, quem não tá assistindo a série não tem noção. Não tem noção do poder que a gente tá tendo com essa Leia aqui que a gente tá conhecendo. Perfeito. Eu concordo contigo, Josimar. Eu acho que a gente já falou bastante dessa personagem em específico, né? E a gente consegue sentir que ela vem crescendo, ela vem amadurecendo, né? Ao passar de cada episódio. E o mais importante é ver esse Exato. espelho, né? Como tu falou, acho que essa é a palavra certa. Espelho dessa minissérie com a trilogia, né, original de Star Wars, principalmente com o episódio 4, né, com a Nova Esperança. E quanto ao episódio em si, eu vou acabar sublinhando aquilo que tu falou. Eu acho que é difícil escolher um episódio favorito, porque os 4 me agradaram muito até agora. E eu tô adorando essa minissérie. Acho que quem ainda não começou a assistir, vale a pena iniciar, ainda mais se é uma pessoa que é muito fã de Star Wars, ou que gosta do universo de Star Wars, né? Eu acho que é importante sim ter o contexto, né, dos filmes, é essencial, mas é uma grande minissérie, assim, acho que para nós que gostamos de Star Wars. E eu vejo que esse quarto episódio, ele é muito importante também para a continuidade da série. Como o Josimar falou, tem mais 2 episódios para fechar a minissérie. Não teremos uma segunda temporada, né? Isso é um fato. É uma minissérie que foi construída de forma bem fechada, costurar essa lacuna entre o episódio 3 e o episódio 4, por mais que a gente já tenha, né, uma ideia do que aconteceu e como aconteceu aqui, isso é mais costurado, é mais expansivo, como a gente sempre falou aqui nesse podcast, mas é interessante ver o quanto até o próprio Obi-Wan, nesse episódio, ele já faz algumas coisinhas diferentes. É isso que eu vou dizer.
falamos mais bloco com spoilers. Então, sempre lembrando, você que ainda não nos segue, tá perdendo tempo, vá lá no Instagram, siga @geekuniversal e também siga o meu perfil pessoal lá, que é o @resenha pós-créditos. Pode ter certeza que tem muito conteúdo por lá de filmes e séries, principalmente Star Wars, que é uma das pautas do momento, mas tem outros, né, outros N conteúdos e, claro, né, o nosso Podiverso da Geek aí, que tá cada vez mais on do que nunca, né, o multiverso dos podcasts já tá aberto, então só se joga lá, né, no seu agregador de podcast favorito, avalia lá nós com 5 estrelinhas, né, por favor, dá aquela moral pra gente, pro nosso trabalho aqui. Agora, a vinheta vem aí e teremos um bloco com spoilers para falar dessa parte 4, Obi-Wan Kenobi. Bora lá. Hello there. Então é isso, meu caro Josimar e meus caros e minhas caras que nos escutam aqui hoje. É um episódio que, obviamente, foca pós-embate do Obi-Wan com o nosso querido Darth Vader, né? O reencontro entre eles, né? Nós temos, de fato, o primeiro encontro deles, né? O primeiro encontro deles, que é para quem acha que eles só se encontraram lá no episódio 4. Não, gente, né? Uhum. A gente vê que eles já haviam se encontrado, já estavam ali naquela caça a gato e rato. Temos aqui os reflexos do pacto daquele final do último episódio. A gente tem o Obi-Wan bem castigado, né, depois Sim, da exato. derrota. Ele foi de fato salvo, né? Porque se ele não fosse salvo ali no final do episódio, certamente Darth Vader teria feito o que queria fazer, que era matar o Obi-Wan lentamente, né, fazendo ele sofrer. Exato. Né, tudo aquilo que Anakin sofreu e sofre, né? Porque Colocado num tanque de Bacta, como a Alicia falou que seria lá no nosso podcast anterior. Verdade, perfeito. Tá vendo? Ela não está aqui, mas ó, ela acertou o que A aconteceria Alicia com não ele. está Foi aqui, colocado mas recebe todo o crédito pelo que fez, né? Então, Exato. a gente vê ali que ele consegue ser curado, né? Na real, ele nem termina o tempo necessário no tanque, né? Não, Já ele sai sai antes, antes, já, né? e porque ele fica naquela coisa, eu Uhum. preciso salvar a Leia, né? Que é o que fica. Outra pauta que havia ficado pendente do outro episódio, né? Uhum. A Riva encontrando com a Leia e levando ela pro Nur, né? O planeta Isso, lá. planeta Nur. A lua, né? A lua aquática, sei lá. É uma lua aquática, sei lá, Exato. alguma coisa assim. E como eu falei lá no início, ele é basicamente um espelho de várias cenas presentes no episódio 4, Uma Nova Esperança. Ele basicamente, o esqueleto inteiro do episódio porque aqui a gente tem, acho, o plot principal, né? Do episódio, que na verdade ele percorre todo o episódio. Por mais que você tenha pequenas subtramas, todas elas se passam dentro da mesma linha narrativa. Obi-Wan indo resgatar Leia no planeta Nur. Consequentemente, é a mesma coisa do Uma Nova Esperança, quando o Han Solo e o Luke precisam resgatar a Leia na Estrela da Morte. É basicamente assim, ó, é o mesmo esqueleto. E várias coisas são replicadas do episódio, assim. Até cenas mínimas, sabe? Tipo, cenas que às vezes muita pessoa no norte acha que, pô, essa cena aqui banal aqui. Essa cena do comunicador deles, que a Tali deixa o comunicador, ela precisa ir embora porque o cara chamou ela, né? O cara, essa estação não é sua. E ela sai e o comunicador tá ali e o Obi-Wan perdido, porque ele não sabe o caminho, ele tá lá chamando ela e a gente vê a câmera focando no comunicador e o Obi-Wan falando nele. Que é a mesma cena do episódio 4, quando eles estão Chewbacca, Luke e Leia no compactador de lixo. E o C3PO tá conversando com eles no comunicador e eles não escutam e a câmera também foca no comunicador da mesma forma que fizeram nesse episódio. É um baita reflexo, né? Essas comunicações entre a série com o filme, né? Sim, até o... Na verdade, vocês estão vendo que a gente tá pulando, né? A gente tá fazendo comparações, a gente nem falou pra vocês que Ali e Obi-Wan, eles precisam de um plano pra se infiltrar em Nur. Mas é porque a gente, né? A gente falou, o plot principal desse episódio é esse. Exato. É esse ponto aqui. Várias, né? Como, por exemplo, o interrogatório que a Riva faz com a Leia. Excelente. Que é excelente. Ela consegue jogar excelente com a Leia, né? Tipo assim, ela tenta até uma hora assim, não, eu te dou a minha palavra que eu não vou machucar eles. Usa, né, uma maneira de tentar acessar a mente dela, né? Tentar torturar ela para conseguir acessar a mente da Leia.
E a Leia se mostra muito forte, o que é muito massa, assim, ver. A Leia até ela brinca, né? Ela fala assim, é uma disputa pra ver quem pisca primeiro. Cara, é sensacional. Essa cena é sensacional. Porque a Riva, ela tá, ela tá ciente de que ela tá conseguindo quebrar a Leia. E ela dá uma respirada assim, e a Leia simplesmente fala isso, assim, é uma disputa pra ver quem pisca primeiro. Cara, é aquilo que a gente falou. A evolução, a crescente que essa atriz Mirim tá conseguindo passar pra Leia, mostrando toda a essência da Leia que vai conhecer lá no episódio 4, tipo, mostra o poder que essa personagem tinha lá e a gente tá conseguindo ver. Uma coisa que não havia sido explorada ainda nos cinemas, agora nas séries. Cara, sensacional. Tá sendo sensacional demais. Revisitar, né? Uma fase da Leia que a gente não conhecia e, cara, como eu falei nos outros podcasts, Sim, eu eu quero muito também, mais eu essa Leia, também. assim. Eu acho que, sei lá, se alguma outra coisa, algum outro material de live action em série, filme, sei lá, que se passe entre o episódio 3 e o episódio 4, né? Entre essa lacuna, por exemplo, a gente vai ter Rogue One, Rogue One, ó, Endor. É. Rogue One, né? Rogue One e o Endor é basicamente a mesma coisa. A gente vai ter Endor, tipo, se forem revisitar alguma coisa da Leia, né? Cara, revisitem. Trago essa personagem, essa atriz de novo, porque eu vou te É contar. muito boa. É muito Ela é boa. muito boa. E assim, o engraçado é que começou com uma dúvida, né, entre o público, né? Se, nossa, vai dar certo? Será que é isso que a gente quer ver? Sabe? Eu fui uma das pessoas, acho que nós, né, digo nós aqui, eu, você, a Alicia, a gente ficou Eu com essa fiz dúvida, também. né? A gente até tocou nesse assunto já. Mas Uhum. como é bom ver essa bagagem da Leia que liga ela, conecta com a personagem que a gente conhece, já conhecia. E de fato, essa é uma série que leva o título Obi-Wan. De momento, nos fala muito mais sobre a Leia, né? É claro, né? Nos fala sobre o Obi-Wan, Sim. trabalha essa conexão dele com o Anakin, né? Que agora é o Darth Vader. Esse sentimento de perda, né? Isso. O passado castigou muito ele. E até a Tala fala isso pra ele, né? Quando eles estão indo pra Nur. Ele vai ter que dar um jeito de superar o passado. Se não for por ele, que seja pela Leia, ou que depois seja pelo Luke, sabe, pela esperança. Então, o Obi-Wan, ele tá ferido, obviamente, pós o último episódio, mas ele tá muito ferido também na parte emocional dele. Isso pra mim, assim, Uhum. é Sim. uma das coisas que esse episódio acaba passando por cima disso, sabe? A gente vê o Obi-Wan conseguindo não digo se curar, né? Não curar o passado, mas ele consegue estabilizar isso. Ele estabiliza isso e pensa, não, eu preciso reagir, sabe? O Obi-Wan botou o cropped e reagiu. Foi tipo isso, entendeu? Porque aqui a gente vê ele usando a força, ele já Sim. tendo uma usabilidade melhor do sabre, ele se entendendo melhor com o sabre de luz, né? Tem uma cena bem interessante dele ali. A gente avançou um pouquinho aqui já, né? Mas Exato, exato. mas para quem tá nos ouvindo, né, Avançamos desde o que começo, né? certamente já assistiu o episódio, Começo a gente tava... o Obi-Wan então vai lá para sua missão, se infiltra, né, com a ajuda da Tala, ele consegue, né, pegar a Leia lá da sala de interrogatório que ela estava sendo interrogada, depois ela estava na sala de tortura. E um ponto interessante, né, antes dele conseguir resgatar ela, é que ele passa por um setor lá dessa estação em Nur. Até eu esqueci a palavra que ele usa, mas é um cemitério, né, não é essa a palavra que ele usa, mas é um cemitério de Jedis, ou pessoas que tentaram ajudar os Jedis, né, Exato. os rebeldes, no caso, né, futuros Uhum. rebeldes. É louco, assim, ver, eu acho que Obi-Wan passando naquela sala, cheio de pessoas ali, pessoas ali congeladas, né, não sei em que situação que eles estão, né, mas estão ali mortos, né, de fato, e tu vê, né, o Obi-Wan, ele passa e olha no olho de cada um as expressões de desespero, de medo, né, que o Império acabou causando nessas pessoas. Eu acho que aquilo também foi algo que alimentou a esperança no Obi-Wan, né? Eu acho que essa série ela é muito isso. Ela é uma série de reconstrução. O passado ele existe, o passado ele é dolorido. A gente precisa reagir, a gente precisa fazer as pessoas sentirem esperança, né, de que as coisas vão melhorar. E talvez eu avance um pouco agora também, mas no final do episódio a gente tem uma cena lá que uma das pessoas que ajudou eles a fazer a missão acaba morrendo, né? A Riva explode a nave de um acho que é do Wade, se não me engano o nome do rapaz. E aí eles... É a mesma nave que aparece no Sim, episódio a 5. mesma nave que aparece no episódio 5, verdade, verdade. Outro bom ponto, outro bom paralelo entre a série e os filmes, né? Mas só o ponto que eu queria dizer é que lá no final, essa perda, eu não vou falar muito sobre isso, mas
essa perda, ela traz aquele sentimento de derrota, sabe? De que perdemos mais uma pessoa, mas ao mesmo tempo ela é aquilo que eu acabei de falar, de que a gente entende que haverão sacrifícios, haverão perdas, mas isso é uma guerra, né? Então até a Tala fala isso, né? Agora vocês são soldados de fato. Então acho que é isso, o Obi-Wan ele se posiciona quanto a isso. Ele se, tipo, eu estou correndo perigo, posso perder minha vida, mas eu vou tentar até meu último suspiro fazer alguma coisa pela força. É muito louco isso, assim, muito louco de verdade. Mas bem, mais um episódio que temos ali a Riva com muita raiva. É uma personagem, assim, que vem se mostrando uma boa vilã, porque pra mim, uma boa vilã é aquilo ali. É Sim, uma pessoa que tu odeia, cara. Que te dá que tu sente um desprezo, sabe? De tão exato. horrível que ela é. Então ela, Você vai exato, odiando mais e exato, ela mais a consegue cada fazer com que episódio, a né? gente odeie ela, tipo, cada vez mais, assim. E aí quando tu acha que ela perdeu, ela não perdeu. Só dando o contexto, né, rapidamente, o Obi-Wan, então, coloca o seu plano em prática, né? A gente até falou antes. Ele resgata a Leia, utiliza o sabre de luz de novo. Então, ele luta contra os Stormtroopers, né? Ele luta contra droids ali. Um adendo, mais uma menção à Alice aqui. Mais uma cena que ela disse também nos episódios, acho que foi nos 2 episódios anteriores que a gente fez, da questão do Sim, sabre no escuro. E é quando o Obi-Wan ele usa a nave, tá meio escuro assim, e o sabre dele azul, tipo, exato. prevalece assim, faz como se fosse uma aura em volta dele. É aquilo que você falou, a esperança tá começando a surgir nele mesmo. Mas a Alice, ela bateu muito nessa tecla, né? Desse sabre na luz, né? Tipo, da esperança, daquela luz no fim do túnel. E aqui a gente vê isso. Aquela cena, inclusive, dele é muito boa. Ela, tipo, esteticamente, assim, é muito bonita de ver. Ele abrindo o sabre e Sim, fica, tipo, aquela luz azul em volta dele, assim. É bem simbólico sim, pro é muito cerne do simbólico, porque para personagem, pra né? Que a gente pensar, tá vendo. ele apaga a luz da sala, ele fica numa sala escura, e aí no meio da escuridão, né, nas sombras, aparece a luz. A simbologia dessa cena, né, de só ter ali a luz do sabre, e aí a luz do sabre meio que iluminando ele ali lutando contra os Stormtroopers, é uma cena muito bonita. É uma cena muito bonita de fato. Exato, E exato. até a cena dele lutando lá no corredor aquele com os tetos de vidro ali, né? O que acontece? A base, ela é debaixo d'água, né? Tem uma parte dela que é debaixo d'água. Então tem uma cena, essa cena que o Obi-Wan está fugindo com a Leia e a Tala. Eles estão num corredor que tem parede, que ele é todo de vidro. E as paredes, obviamente, se quebrarem, é água. Vai cair água para dentro, vai afundar o setor ali. E o Obi-Wan acaba usando a força para segurar o vidro que estava rachado, para no ponto certo ele soltar o vidro e poder né, jogar, né, nos Stormtroopers, né, poder atrasar deles serem pegos, né. A gente vê que ele consegue voltar a é muito boa, é muito boa. A gente vê que Ah, ele essa consegue de cena é novo muito ter um boa. controle da força Muito ali, boa. aí eles conseguem fugir e vão para a estação, né, para de fato pegar uma nave e escapar dali. Aí acontece tudo isso que eu falei, né, de que Uhum. eles são cercados, o Obi-Wan tenta fazer. Olha, ele pega uma capa, né? Pega as roupas ali de oficial do Império, coloca a Leia debaixo de uma capa e sai ali, tipo, né? Escondidinho ali e tal, né? Até brincaram na internet, né? Falando que é o truque da capa, né? Nossa, pior. Então ali a Riva acaba encontrando eles, vendo eles ali, e até ela fala pra Tala, né? Porque a Tala, só voltando um pouquinho, né? Antes, a Tala tenta atrasar a Riva para que a Leia ficasse sozinha e o Obi-Wan pudesse colocar, né, em prática o plano e resgatar ela. Mas aí nisso a Riva ficou com o pé atrás com a Tala. Tipo, ela ficou assim: isso aqui tá me cheirando a mentira, né? Porque a Tala fala que sabe onde que tá o Obi-Wan, que sabe sobre o caminho. A Riva chama ela de mentirosa. Exato, E ela exato. fala que sim, que ela é uma espia. Então ela dá todo Uhum. um contexto lá pra tentar enganar a Riva. Mas ainda assim a Riva fica, né, desconfiada. E aí por isso que lá no final, quando a Riva encontra a Tala fugindo com Obi-Wan e a Leia, ela fala isso, né? Que você trocou o movimento, né? Trocou o Império por um velho e uma pirralha. E aí vem uma Isso. frase de efeito da Tala que ela fala, né? Eu nunca Uhum. fui isso. Isso pra mim foi muito massa de ver, assim, ela, tipo, imponente falando assim, eu Exato. nunca fui do Império,
isso aqui nunca me representou, sabe? Eles são cercados pelo Império, e aí vem as tropas lá e ajudam eles a fugir, né? Vem 2 naves lá, que é as naves, futuras naves rebeldes, né, Josmar? Né, a gente vê ali, Exato. a gente vê ali As a futuras série, naves querendo ou não, rebeldes. nos dá uma degustação da origem dos rebeldes, né? Aquela conversa deles lá, fazendo plano, vendo o mapa, vendo tudo ali. Aquilo ali já é o, entre aspas, como se fosse o nascimento do Sim, Império, verdade, verdade. dos rebeldes. E provavelmente vai ser melhor construído lá em Endor, né? Endor, na minha cabeça, Endor vai contar sobre como é que o Império. Caraca, o Império não sai da minha cabeça aí, ó. Ó, o Darth Vader aí. Como é que os rebeldes, né, foram criados, como é que a Aliança Rebelde ela surgiu. Então, por isso que eu acho que Endor vai ter bastante Sim, ligação com sim, essa eu também, minissérie também aqui. acho que é o mais viável, né? É o mais, tipo, previsto, assim, que pode acontecer, é essa ligação de Obi-Wan Exato, com exato. Endor, e depois Endor Uhum. com Rogue One, né? E assim por diante. E tem um easter egg interessante de falar. Eu não s- acho que são 2 cenas. Tem uma cena que passa rápido e tem a cena no final aí, quando a Riva tá indo atrás deles, que ela tá andando. Tem uns Stormtroopers junto com ela. E tem uns outros Troopers com ela, que são aqueles que pilotam o TIE Fighter, né? Que a gente vê até na trilogia clássica, que são aqueles Troopers preto. E tem uns que estão do lado dela, tem uma ombreira vermelha, que aqueles são os Purge Troopers, que surgiram na HQ do Darth Vader, que eles são, entre aspas, né, tipo, Troopers que seriam como se fossem escudeiros do Darth Vader, né? E eles também aparecem no jogo Jedi Fallen Ah, Order. Que o jogo Jedi Fallen Orders, eu acho que é uma coisa muito ligada, assim, sabe? Tipo, com essa minissérie aqui, eu acho até com Endor. Eu acho que a Disney não vai perder a oportunidade de, em algum momento, trazer alguma coisa do jogo em live action. Ela já fez isso com Droid, mas eu acho que o protagonista do jogo, que é o ator lá que fez, acho que é Cameron Monaghan, eu não lembro o nome do ator agora, que é o que fez o Coringa na série Gotham. Ele que faz a captura de movimento do jogo. Então, cara, tá quase. Tá quase aí de que em algum momento, em alguma coisa live action, a gente vai ver esse e personagem é do uma coisa jogo que, surgir. né, eu acho que a Disney vai trabalhar com certeza, né, ainda mais se tratando de Star Wars, é só ver como é que isso vai ser encaixado, né, se vai ser algo mais já pensado para Endor, ou se, não sei, né, não sei se, Exato, se exato. veria alguma outra Uhum. produção futura, né. Não sei. Já Mas imaginou um Fallen É, Order de, é. de live Quem action aí? sabe? Já pensou? Caraca, uma série dele? Ia ser massa, pô, ia ser Ou até massa. mesmo um Um filme, né? filme, Um um filme filme, exato, único. como foi o Rogue One, né. Um filme único dele, assim, seria interessante, né? Vader aparece no jogo, tudo e tal, então, tipo, tem ligação, né? As épocas são parecidas. Então, o Cal Sim. Kestis, que é o protagonista, ele vai aparecer em algum momento, assim, sabe? Não sei, tipo, em algum E momento falando ele, em ele, Vader, ele ele tem que aparece de novo, aparecer, né? assim. Aparece no início do episódio, lá no tanque de Bacta, e aparece no final do Eu ia episódio, falar. daí já usando seu traje, Uhum. punindo, né? Punindo a Riva, porque ele falou que se ela falhasse na missão, né, seria descartada, né? E seria morta. Exato. Ele chega putaço, assim, né? Do Ele chega putaço, com a velho. mão na porta, assim, abre a porta, já agarra ela, assim, ó, de longe. Já começa a estrangular ela de longe, assim, o famoso golpe do Darth Vader, que também a gente. É mais um espelho aí do episódio 4, né? Que ele adorava fazer isso nas pessoas lá, nos tripulantes que estavam junto com ele. E a gente vê, né? A gente vê que existe sim, pra mim ainda existe, tipo, uma ligação com a Riva. Como eu falei lá no primeiro episódio, aquela ceninha lá do início dela criando. Cara, não pode ter sido em vão aquilo, sabe? Só pra você mostrar, tipo, a Riva era uma Jedi e virou uma Sith Exato. ali. Mas por quê? Tem que ter aquela cena inicial, ela precisa ter um propósito. Então acho que alguma ligação com o Vader ou com o Darth Sidious ainda vai ter, sabe? Tipo, não sei, cara. Mas alguma ligação, alguma parada ainda vai ter nesse sentido aí. De ela querer se direcionar ao Vader pessoalmente, tipo, tudo isso que ela tá fazendo é simplesmente porque ela quer virar a próxima grande inquisidora ou tem alguma coisa no fundo? Tipo, quem é a pessoa que treinou ela? Eu acho que, cara, aquela cena não pode. A Disney não pode fazer isso. Essa série, ela tá perfeita até agora. Só que eles não podem chegar aos 2 próximos episódios, a minissérie acabar, e essa primeira cena do episódio 1 não ter nada, sabe? Não tinha, tipo, alguma coisa que vai justificar porque ela usou ali. Eles precisam fazer uma justificativa do porquê essa cena tava no início.
tem que ter um contexto. Porque a série vai fechar Sim, perfeita, sim, é mas aí vai verdade. ficar É ver esse errinho aí. como é que a série vai trabalhar essa. Eu acho que essa obsessão dela pela caça ao Obi-Wan, qual é o ponto disso tudo, né? Porque ela tá fazendo isso por algum motivo. Exato, exato. Não pode ser simplesmente virar a grande Não, é. inquisidora, né? Tem algo a mais aí. Fica o ponto aí pra gente tentar entender mais sobre essa relação dela com o Vader e sobre essa busca, né, pelo Obi-Wan, porque às vezes parece até que ela meio que se apropriou dessa vontade de pegar o Obi-Wan, que é do Darth Vader, sabe? Parece que ela tá Uhum. tão quanto ele, Sim. assim, querendo botar as mãos no Obi-Wan. Exato, exato. Ou tem uma ligação com o Darth Vader, tipo, ela tem uma ligação muito forte com o Darth Vader, sei lá. O Anakin, ele fica meio que um processo de cura, né? Depois que ele vira o Vader logo em seguida. Ele não fica, tipo, ativamente como o Vader durante esses 10 anos, né? Durante essa lacuna de 10 anos. Por exemplo, o Obi-Wan não sabia da existência do Vader durante esses 10 anos. O Vader podia agir lá, né, no Império ali, porque ele já é conhecido como Lord Vader, tipo, todo mundo conhece ele, ele criou os Inquisidores, então existe todo um tempo desse ali. E sim, durante esse hiato, ele pode ter treinado a Riva, por exemplo. Ela pode ter sido a padawan dele. Eu acho que existe um sentido nisso tudo aí. Ou simplesmente, nesse passado, aconteceu alguma coisa em relação ao Obi-Wan, entendeu? Aconteceu algo relacionado com o Obi-Wan pra ela abraçar causa, né? essa raiva que ela tem aí do Obi-Wan. Não pode ser, tipo, simplesmente, quero ser a grande inquisidora, então, para agradar o Darth Vader, eu vou pegar aquilo que ele mais quer. Tipo, acho que é muito batido esse motivo. Então, como eu disse, a cena inicial ela não pode ter sido usada à toa. E aí mais um ponto, acho que para irmos para os nossos finalmente aqui do podcast, é que ela falhou na missão, mas não falhou, né? Ela acaba falando pro Darth Vader ali que ela colocou um rastreador na nave, e quando ela falou coloquei um rastreador na nave e que ele não vai sair de perto do Obi-Wan, eu já me liguei que era em alguma coisa, Uhum. que era com a Leia. Eu pensei assim, bah, ela colocou alguma coisa na roupa da Leia. Eu não tinha me ligado no que de fato foi que ela colocou um rastreador no droid da Leia, né? Que é aquele droid bonitinho ali, que até Sim, ela... na Lola. É, na Lola, isso, exato. E a gente vê ela pegando, né, na mão, durante o interrogatório ali com a Leia, e provavelmente foi, né, nesse tempo, assim, que ela Uhum. pegou o droid da Leia, que ela conseguiu colocar Exato. o rastreador nele ali. E bem, ela acertou, né? Não vai sair do lado não vai sair do lado do... E agora o plano dela é que esse rastreador leve o Império ao encontro não só do Obi-Wan e da Leia, mas também de todos aqueles que os ajudam, né? Que estão refugiando eles e outros Jedi. Exato, exato. E o ponto é, não mexa com a Lola, cara. Coitada. Não mexa com a Lola. A Leia vai ficar triste, pô, de novo, sacanagem isso.